fundador. Tivesse... Eu não disse isso, eu disse que teria dito ao Primeiro-Ministro e ao país que era preciso que o Governo tivesse a maior base possível de Isso não é verdade. De facto, os partidos não chegassem a esse entendimento como não chegaram. Qual teria sido a Nem consequência? sequer foi tentado, foi imediatamente recusado pelo PS. Eu fui, aliás, bastante crítica em relação ao meu partido por ter recusado nessa altura. Mas, perante isso, o que é que o Presidente pode fazer? O Presidente tem a magistratura de influência e o dom da palavra é fundamental. E é exatamente por isso que ela não pode ser banalizada. Não podemos ver o Presidente todos os dias a ter uma intervenção que é mais até de comentador da televisão, que ele fez com muito brilho certo. E gozo durante anos. Mas nós não precisamos de um Presidente que esteja todos os dias aí a comentar o que é que seja e a correr para os elétricos que têm um desastre ou outra coisa assim. Precisamos de um Presidente que se preserve para os momentos-chave. Eu trabalhei na Presidência da República com o general Ramalhianes, com o Presidente Ramalhianes, foi uma experiência extraordinária, foi um privilégio. No segundo mandato de Ramalhianes? Percebi a importância de ser seletivo nas intervenções do Presidente, o que não quer dizer menos afetivo e sobretudo, não quer dizer não ouvir as pessoas, pelo contrário, ouvir as pessoas, mas ser seletivo nas intervenções. Percebi, por exemplo, também, eu não trabalhei diretamente com o Presidente Jorge Sampaio, mas trabalhou o meu marido, foi chefe da Casa Civil dele, e, portanto, eu sabia de muito do que se ia passando. É fundamental preservar o papel do Presidente e não o banalizar, para que a sua intervenção, quando se tem que fazer, de facto, tenha peso. E tenha peso em privado, naturalmente, junto do Governo, ou outras instituições, e, sobretudo, tenha peso quando fala publicamente. Já percebemos aqui algumas diferenças em relação, de facto, ao seu pensamento sobre aquilo que tem sido o exercício de Marcelo Rebelo de Sousa e aquilo que seria um exercício de uma Presidente, Ana Gomes. Sobre a reação do Partido Socialista à sua candidatura, houve um enorme silêncio, sobretudo da direção do partido. Estava à espera disso ou não? Ou isto que eu estou a dizer não corresponde à verdade e há um outro movimento a acontecer? Pode haver um silêncio público. Sim. Mas há inúmeras mensagens que eu estou a receber de distintos socialistas de todos os níveis, de militantes de base. As mensagens é declararem apoio ou é só simpatia pelo seu gesto? Apoio. E, naturalmente, à espera de que o partido, como um partido democrático, tome uma decisão de forma democrática. Portanto, quando é que isso vai acontecer, não sei. Mas, como lhe digo, esta é uma candidatura não partidária. Foi uma decisão minha, pessoal, difícil, em condições difíceis, a decisão que tomei num momento difícil da minha vida e, portanto, eu rejubilo cada dia que recebo e cada hora que recebo mensagens de gente do Partido Socialista, mas não vou de maneira nenhuma cingir-me apenas ao Partido Socialista, é uma candidatura que visa unir os portugueses, os democratas que querem salvar a democracia e sabem que para isso é fundamental regenerar as instituições da democracia e não continuarmos a fechar os olhos perante aspectos que têm a ver com todo o processo de globalização e, por exemplo, a revolução tecnológica tem tido aspectos muito positivos de criação de riqueza a nível global, mas tem tido aspectos absolutamente perversos, absolutamente criadores de desigualdades, criadores de exclusão, e é isso que faz, de resto, grandes franjas da população, aqui como noutros países, serem seduzidas por vozes populistas com projetos autoritários, e é muito por responsabilidade daqueles que não fazem nada para travar isto, que não fazem nada por haver a regulação ao nível, por exemplo, fiscal e ao nível global, europeu e global, na regulação, ao nível das sinergias que são necessárias. Olha, por exemplo, face à pandemia, ainda hoje a Presidente von der Leyen fez um grande discurso com os objetivos nesta fase de crise. Uma das ideias, por exemplo, que ela lá defende, é uma ideia que nós há muito defendemos, em que eu trabalhei no Parlamento Europeu, por exemplo, a ideia de um salário mínimo para todos os europeus. E ela diz que vai apresentar finalmente uma proposta. Foi uma ideia que andámos ali a partir pedra e finalmente fez o seu caminho, como muitas das outras, das questões da fiscalidade. E não é possível que Portugal, por exemplo, nisto, não esteja influentemente a determinar as soluções. Podíamos ser muito mais ativos. Esse também é um papel que eu acho que o Presidente da República
pode e deve ter. Não se trata só de eleger pessoas para altos cargos, e temos tido um grande sucesso nisso, é depois ajudar a construir essas soluções europeias para problemas que precisam de regulação a nível global, e nós temos que passar pelo nível europeu para ter a regulação a nível global. Voltando ao nível partidário, Ana Gomes, em relação à forma como a direção do Partido Socialista reagiu à sua candidatura, Ana Gomes considera que é uma espécie de persona não grata para a direção do partido, ou não? De maneira nenhuma. Já? Houve uma certa análise feita em relação aos seus apoiantes, dizendo que eram uns descontentes com a liderança de António Costa que estavam ao seu lado. Isso é absurdo. Esta minha decisão foi uma decisão pessoal, e tenho muita gente do Partido Socialista, como muita gente de outros partidos, ou muita gente sem partido, a apoiar-me. E a minha ambição é justamente trazer mais gente, como lhe digo, sobretudo os jovens, a apoiar-me. Olha, ainda hoje, antes de aqui vir, fui ao Marco do Correio pôr uma carta que há muito tempo era devida para um jovem de Fanzeres, que me escreveu à mesa uma carta, e eu, entretanto, em arrumações perdi a carta, e agora, em novas arrumações, com mudança de casa, encontrei-a e sensibilizou-me imenso, e foi, devo dizer, um dos fatores que me fez decidir por apresentar a minha candidatura. Porque tenho a ambição, de facto, que os jovens têm que ser implicados, têm que ser chamados, não podem baixar os braços desgostados com o que vêem. E aqui o papel de quem trabalha nos partidos políticos é essencial, e, portanto, também no meu. E eu, cada vez que tenho mensagens de amigos meus do Partido Socialista de encorajamento, fico muito feliz e tenho, posso começar por dizer, é uma extraordinária honra ter já entre os apoiantes declarados Isabel Soares, filha do fundador do partido, Mário Soares. É para mim uma grande honra tê-la comigo desde a primeira hora. Acha que alguma reserva de alguns setores do partido em relação à sua candidatura tem a ver com a forma como Ana Gomes tratou ou verbalizou publicamente as questões ligadas à corrupção? Porque em determinados momentos a Ana Gomes fez referência ao facto de que, perante alguns casos que existiram, o partido devia fazer uma reflexão, porque considerava que tinha sido um instrumento ou tinha sido utilizado para fins que não aqueles que deviam ser. Exatamente. Nesse ponto de vista, Ana Gomes está a sugerir que no Partido Socialista houve uma certa cultura que permitiu isso? Não, os grandes partidos são, obviamente, os principais alvos de organizações de interesses, o acesso algumas às decisões organizações criminosas ou de interesses, e são, sobretudo, os partidos do chamado Centrão, aqueles que estão... que tomam o poder, não é? Que exatamente, ocupam o poder. Ora estão no poder ou não, são os mais vulneráveis. E, portanto, isso aconteceu no Partido Socialista, como noutros partidos que estiveram do chamado arco da governação. E, portanto, um partido tem que se defender em relação a isso, tem que estar alerta e tem que se regenerar. E, sim, eu fui sempre uma dessas vozes incómodas, e há gente incomodada. Para mim isso não é novidade. E se incomodei, ainda bem, é porque fiz bem o meu trabalho. Mas não aceito. A minha pergunta tinha a ver com isto, Ana Gomes. A sugestão que existe sobre esse seu pensamento é que, se de facto os partidos se tornam máquinas de corrupção, em vez de nós falarmos em casos concretos. Há muitas dessas gente, essa reserva ou essa hostilidade. Há muitas das pessoas que tentam desqualificar a minha candidatura dizendo que eu sou populista. Já lá ia. Ora, eu sou uma pessoa que acredita firmemente nas instituições democráticas, e quando aponta o dedo ao que está mal, ao que foi pervertido, ao que foi corroído, é para salvar essas instituições democráticas, não é para as enterrar. Os populistas, e sobretudo os de extrema-direita, são inimigos da democracia, são inimigos do 25 de Abril, querem destruir as instituições democráticas. Eu quero salvá-las, e é por isso que eu estou num partido democrático, e nesse partido democrático sempre me bati porque o partido metesse a mão na consciência e não se prestasse a ser infiltrado, manipulado por esses interesses escondidos, ou até muitas vezes menos escondidos, que não servem ao interesse comum do país, o interesse geral do país. Mas esse é um tema impossível de ser discutido num grande partido, não? Não é impossível de ser discutido. Olha, eu discuti muita política, devo dizer que discuti se calhar mais política nos últimos 15 anos no Parlamento Europeu do que cá. Também nunca servi no Parlamento Nacional, mas no Parlamento Europeu. E tudo era possível de se discutir, e tudo se discutia. E é claro que havia diferentes posições,
Mas, portanto, um grande partido democrático, como é o Partido Socialista, obviamente tem que estar aberto ao diálogo e à discussão política. E ainda mais, ouça, então agora, nestes tempos, não me venham cá dizer que agora, à conta da crise, não sei o quê, não se pode discutir política em cada um dos partidos políticos. À conta da pandemia, designadamente, este debate sobre qual devem ser as posições dos partidos políticos face a este desafio que os portugueses têm para frente, que é encontrar um sucessor para o professor Marcelo Rebelo de Sousa na presidência da República, é um debate a que o Partido Socialista não se deve furtar. E os outros partidos também. Sobre a questão do populismo, de facto, a senhora essa tem sido uma crítica sistemática que lhe tem sido feita dos seus adversários, que a Ana Gomes é uma populista de esquerda. Essas pessoas confundem popular com populista. Não. E popular, do meu ponto de vista, é ouvir as pessoas, é querer, não é só ter o reconhecimento por parte das pessoas, é, sobretudo, do meu ponto de vista, se é isso que me criticam. Que eu quero ouvir as pessoas. Por exemplo, não é isso. Tem a ver, por exemplo, com fazer julgamentos na praça pública sobre determinadas pessoas cujo percurso na justiça, digamos assim, ainda não foi julgado. Todos os julgamentos. Pondo em causa, por exemplo, o princípio da presunção da inocência. A senhora acha que fez isso várias vezes? Não. Acho que sempre que quando falei... Quando acusa de corrupto, a pessoa é A, quando acusa de ladra, a pessoa B. Isso, mesmo antes dessas pessoas terem sido julgadas na justiça, isso não é ser populista. Acho que sempre que falei, fundamentadamente, mandei comunicações para as instâncias políticas do Governo, da Procuradoria-Geral da República, fundamentei... Fez várias denúncias. Denúncias escritas com a minha cara, não são anónimas, com a minha cara, e muitas vezes não foram seguidas, vias não ser seguidas. Não tirou conclusões antes dos próprios tribunais terem feito? Foi muitas vezes os tribunais serem por dentro. Não é os tribunais, as instâncias da justiça serem manipuladas, abafadas, para que não se fizesse justiça. O caso dos submarinos, quer dizer, onde há pessoas condenadas na Alemanha por corrupção de altos quadros em Portugal e não há identificados corrompidos em Portugal. Ou o caso, olha, dou-lhe o caso do apagão fiscal, que foi o próprio governo de António Costa que entregou à presidência, à PGR. Ninguém tem eco nenhum de qualquer sequência. Bom, e nem vou falar do caso BES, que anda aí a aboborar e que eu